Senhoras e senhores deputados, estando já presentes os nossos convidados, vamos retomar a nossa reunião e passar desta feita à audição da FNOP, Federação Nacional das Organizações de Produtores de Fruta e Hortícolas, também à semelhança da anterior audição, a propósito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e estando representada nesta audição através do seu Presidente, o Sr. Domingos dos Santos, e da Secretária-Geral, Alexandra Diogo, a quem dou as boas-vindas e cumprimento num dia que dedicamos claramente ao problema do Oeste, já no seguimento da primeira audição e que temos os nossos convidados ainda aqui presentes da ANP. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Pedro Frazão dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero dar as boas-vindas à Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas, uma organização nacional que veio aqui falar hoje de um problema que é manifestamente mais expressivo no Oeste, na Pera Rocha, mas que está espalhado já por vários distritos do nosso país. E, portanto, temos todo o gosto em receber aqui também uma organização nacional, neste caso uma federação de produtores, para nos vir dizer em primeira mão qual é a situação das associações que representam. Ouvimos há pouco aqui a Associação Nacional dos Produtores de Pera Rocha dizer-nos coisas bastante dramáticas, dizer-nos que a DGAV demora muito tempo a responder, disseram-nos que se sentiam abandonados, disseram que o Ministério da Agricultura e Pescas não existiu nos últimos anos e que ficaram com o menino nos braços, contaram-nos que muitos empreendedores agrícolas estão a arrancar os seus pomares, que muitos estão a abandonar a atividade não só por via da sua idade, mas também pela fraca rentabilidade que conseguem tirar dos seus pomares e que, portanto, o panorama no setor é absolutamente dramático e não tem sido atendido corretamente nos últimos anos. E, portanto, esperamos que nos venham dizer, por parte dos vossos associados da Federação, se concordam com esta tomada de posição. O que é facto é que a Pera Rocha tem diminuído brutalmente as suas colheitas, os produtores têm ficado muito aquém, nomeadamente por causa de doenças, não só do fogo bacteriano, mas também da estenfiliose e até da traça da flor do limoeiro. No combate a estas doenças, ouvimos aqui também aquilo que já sabíamos, que é os produtos que são utilizados noutros países, nomeadamente os antibióticos, a streptomicina e a oxitetraciclina, que são utilizados, por exemplo, nos Estados Unidos para combater esta doença, são proibidos na Europa, mas ao mesmo tempo a Europa importa fruta desses países onde estes antibióticos são utilizados, o que para mim é um paradoxo totalmente inaceitável e gostava de ouvir a vossa opinião também sobre isso. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos doenças a alastrarem-se nos hortofrutícolas, neste caso nos frutícolas, pelo país, em que parece que muito pouco foi feito nas medidas sanitárias de biossegurança e, portanto, gostava que na vossa primeira intervenção nos dessem o estado da arte no ataque a estas doenças no nosso país. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Apresentado que está o requerimento pelo Grupo Parlamentar Chega sobre esta questão tão importante do fogo bacteriano, passava a palavra à FNOP, ao Domingos dos Santos, que dispõe de 10 minutos para responder. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura. Agradecer desde já o convite que foi feito à Federação para estar aqui a falar um pouco sobre uma problemática que neste momento está muito focada na Pera Rocha no Oeste, na Pera Rocha do Oeste no Oeste, mas não só, isto é um problema transversal a toda a fileira agrícola. Quero também cumprimentar os meus colegas de fileira, porque ao fim e ao cabo estamos todos na mesma atividade, que são os agricultores, neste momento os órgãos sociais ou a direção da ANP, e passando já ao desafio que foi feito pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, o que foi dito aqui pela ANP eu subscrevo na totalidade. Aliás, eu fui Presidente da direção da ANP até há 2 anos atrás e foi exatamente um dos problemas que nós debatemos. Debatemos-se com graves problemas fitossanitários, fruto de uma fraca ou ineficaz atuação por parte dos organismos do Ministério da Agricultura. E, aliás, enquanto Presidente da direção da ANP,
que fui na altura, disse ao Sr. Diretor Regional de então que não aceitava que a desculpa fosse que não há recursos para não se fazer cumprir a lei. É impensável um organismo do Estado, um dirigente do organismo do Estado, dizer que não tem recursos para fazer cumprir a lei. Num Estado de Direito, a lei tem que ser cumprida. O que é que eu quero dizer com isto? Há legislação que obriga o arranque e a limpeza dos pomares contaminados e essa legislação não é aplicada no terreno. Eu atrevo-me a dizer que quando vou na rua e não cumpro uma regra, quando vou na rua com o carro, ou de bicicleta, ou de moto, quando não cumpro uma regra de trânsito, a autoridade, nomeadamente a GNR, que tem como lema, pela lei e pela grei, atua. Se passar por o pé de um pomar que esteja completamente abandonado, infectado de fogo bacteriano, pura e simplesmente assobia para o lado, porque não tem coragem de agir de acordo com a lei. Arranjamos sempre várias desculpas para o problema, porque é que não se atua, porque não há conhecimento, porque há um conjunto de desculpas para não fazermos bem. E neste momento, uma das principais causas do avanço do fogo bacteriano em Portugal é exatamente porque não se está a conseguir conter a intensidade e a pressão do foco da doença em toda a região. Claro que associado também a termos primaveras mais quentes, às alterações climáticas, que vêm acentuar a gravidade do problema. Quero ainda referir que em 2012 era eu então vice-presidente do Centro Operativo Tecnológico Hortofrutícola Nacional e quando apareceu o primeiro foco de fogo bacteriano em Portugal, na região de Alcobaça, e tal foi as medidas feitas e bem feitas que se passou de 2012 até 2020 praticamente sem haver infecções. Portanto, isto é só para reforçar o que foi dito pelos meus colegas da Associação Nacional de Produtores Pera Rocha, não ouvindo eu a audição deles, mas pelo que me disse o Sr. Deputado Pedro Frazão. Quero também salientar que nós, a Federação Nacional dos Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas, representamos a maioria das centrais fruteiras que estão no Oeste, e não só, mas no Oeste. E é dramático verificarmos que hoje há centrais que perderam 80% da sua produção de pera rocha. Estou a falar no Baixo Oeste, nomeadamente os concelhos de Mafra e Torres Vedras, porque estão a ser os mais afetados, mas, no entanto, a doença está a avançar de uma forma muito rápida para o maciço de produção, nomeadamente os concelhos de Bom Barral, Cadaval, Óbidos, Caldas da Rainha e Alcobaça. Portanto, isto tem repercussões muito graves na nossa região, nomeadamente económicos, mas também da própria biodiversidade. Porque ao perdermos o pomar de pera rocha, não há muitas alternativas que se possa fazer. E o que vai levar é o abandono e àquilo que era uma das características muito importantes e muito interessantes da nossa região, que era podermos dizer que aqui não há incêndios. Aliás, quando há incêndios, ao fim de meia hora estão extintos, porque não havia continuidade, havia agricultura, os terrenos estavam cultivados. E começamos a ver abandono dos terrenos. Por outro lado, a todas as atividades económicas que estão ligadas à agricultura começam a ser postas em causa. O Concelho de Mafra, não tanto, mas quando vamos mais para o Concelho de Torres Vedras e todos os concelhos do Oeste, são concelhos em que a atividade agrícola gera uma forte atividade económica. Desde quem vende os fatores de produção, máquinas, serviços, está tudo dependente da atividade agrícola. Claro que as pessoas vão e os agricultores vão à procura de algumas alternativas, e a alternativa que encontraram ali foi a vinha, mas também sabemos o momento em que a fileira vitivinícola está a viver. E, portanto, se não se fizer nada e fazer, é com urgência atuarmos. E eu sou defensor que se cumpra a lei, que se cumpra as regras, e vou entrar aqui no outro campo, também foi aqui abordado pelo senhor deputado, que tinha sido conversa por parte da direção da ANP, que é, além do fogo bacteriano, outras doenças que estão a afetar a pera rocha. Eu atrevo-me a dizer que há mais duas que são muito complicadas, não sei o que é que falaram, mas acima de tudo a stenfiliose e a roselínea, que são duas doenças extremamente impactantes para a atividade, que são extremamente impactantes para a atividade, e de facto foi feito por parte da União Europeia a proibição de alguns princípios ativos.
sem haver alternativa, como racional muito mais político e ideológico do que técnico, porque temos pareceres técnicos por parte das autoridades fitossanitárias nacionais e por parte da própria EFSA, mas com a pressão política numa agenda irracionalmente verde. Ninguém mais do que nós, agricultores, queremos que tenhamos um bom ambiente, sustentabilidade, somos verdes, mas tem que haver também o racional de conseguirmos que a nossa atividade seja economicamente viável e também socialmente sustentável. E de facto é verdade. Temos hoje muitos princípios ativos, alguns até produzidos na Europa, que são vendidos para países muito próximos de nós, cujos no processo produtivo são utilizados. Claro que depois, ao tempo de degradação das moléculas, chegam à Europa, não têm resíduos, mas foram utilizados durante o processo produtivo, do qual os produtores europeus não têm essa ferramenta. Não precisamos ir muito longe, basta irmos aqui ao segundo país mais perto de Portugal, que é Marrocos. Em relação também aos antibióticos, é verdade, no hemisfério sul e parte do hemisfério norte, praticamente são autorizados e utilizados no processo produtivo, não só de doenças bacteriológicas nas peras, mas também em hortícolas e noutras fruteiras. Reconheço que é um tema muito, muito, muito complicado e problemático hoje, pela pressão que há também por parte da saúde em relação aos usos dos antibióticos. Tem que ser intelectualmente honesto para aceitar isso. No entanto, há regras para se fazer, há regras para se aplicar. Por outro lado também, há outras ferramentas que poderíamos utilizar no combate ao fogo bacteriano e haver também, por parte das nossas entidades de investigação, muito mais trabalho feito, seja da academia, seja do Instituto de Investigação. Nós temos um polo do INIAV em Alcobaça, na estação frutícola Vieira Natividade em Alcobaça, que esteve durante vários anos, para não dizer muitos anos, com uma única pessoa ao serviço, sem orçamento, sem dinheiro para fazer nada, pura e simplesmente vetado ao abandono. Se quisermos ultrapassar estes problemas, temos que ter a academia, temos que ter a investigação, de facto, a trabalhar, mas a trabalhar naquilo que é necessário, e é preciso também dotação financeira. Não podemos esquecer que a Pera Rocha, ainda há relativamente poucos anos, não vou mais longe, há 4 anos atrás, exportou aproximadamente 100 milhões de euros. Tinha um volume de negócios de mais de 200 milhões de euros. Representava uma atividade para mais de 15 mil pessoas, 6 mil famílias. E, portanto, se isto não for visto com olhos de ver e não houver aqui, por parte também dos organismos do Estado, um acarinhar desta atividade, é muito mau para toda a região. E só quero deixar este número. Em cada euro de pera ou maçã produzida no Oeste e vendida, cerca de 48 cêntimos são impostos diretos e indiretos. Por cada euro que é faturado, o nosso sistema fica com 48 cêntimos. Será que daí não há nada para se alavancar esta atividade e não deixar cair? Disse. Muito obrigada. Vou-lhe só pedir que desligue aqui o microfone. Muito obrigada à FNOP. Obrigado ao Domingos, meu caríssimo amigo, permita-me dizer-lhe aqui, dizê-lo em público, com muita estima, que vos estivemos aqui, a todos hoje, nesta grande divulgação, bem como a minha querida Alexandra, portanto, obrigada. Acho que ficamos todos mais esclarecidos sobre este problema e também temos aprovada
audição da DGAV relativamente a este mesmo requerimento. Hoje, por impossibilidade da DGAV, não vamos conseguir fazer essa audição, mas será feita com a maior brevidade, porquanto ela foi aprovada no âmbito deste mesmo requerimento também, e assim esperemos, complementando com uma visita ao Oeste, consigamos, ainda antes do fim do ano, consigamos mais de perto estar com todos vós e com os produtores e ver melhor esta realidade que a todos muito preocupa e, portanto, agradecendo-vos mais uma vez. Vamos dar por encerrado este ponto. Um minuto só para nos despedirmos dos nossos convidados e retomaremos imediatamente os nossos trabalhos. Ai, desculpem, eu é que estou doente, estou muito à pressa. Grupo Parlamentar do PSD, desculpem, peço-vos desculpa, hoje estava a ouvir e já estou muito cansada. Mas eu sou minhota, meus senhores, eu sou minhota. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD, que repartirá a sua intervenção pelos senhores deputados Marco Claudino e Hugo Oliveira. Dispõe de 6 minutos, Sr. deputado Marco Claudino. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu até percebo essa antecipação, porque já foi tudo dito pelas duas federações, pela Federação e pela Associação. Queria agradecer uma vez mais aos colegas por permitirem, quer eu, quer o meu colega Hugo Oliveira, que não fazemos parte da Comissão de Agricultura, para podermos também intervir. Dar nota também que o nosso outro deputado do Oeste, o deputado Telmo Faria, manda um abraço, solidariedade, e teria muito gosto em aqui estar, mas por estar em uma missão no estrangeiro não pode estar, e queria, por isso, também iniciar esta audição e estas questões cumprimentando o Domingos, o nosso Presidente, e também a Alexandra, Secretária-Geral da FNOP. É no âmbito de um requerimento do Chega, acabámos nós também, PSD, por apresentar como proposta o convite à FNOP para aqui estar presente, e quer o requerimento, quer a nossa proposta, foram aprovados por toda esta Casa, o que também nota aqui um consenso na preocupação relativamente aos assuntos que aqui nos trouxeram e relativamente àquilo que são as consequências do fogo bacteriano, que neste momento alastra de forma bastante crítica em todo o país, mas em específico no nosso Oeste, e em especial, como o Domingos aqui referiu, na sua Mafra e na minha Torres Vedras, que já foi praticamente dizimadas relativamente a esta doença, que é de facto bastante lamentável. Queria também assinalar a união que há aos produtores. Eu creio que é a primeira vez que vejo que uma associação anterior esteja aqui presente para ouvir a associação seguinte, o que também eu acho que é muito significativo e que revela aquilo que é a unidade entre todos os produtores, independentemente das entidades que aqui representam. O diagnóstico que quer a FNOP, quer a ANP, há pouco fez, foram bastante claros sobre uma realidade que é particularmente sombria. Queria aqui só sublinhar o que foi dito, e não me levem a mal, na anterior audição pelo diretor Vítor Ferreira, na sua última intervenção, que disse que o Ministério da Agricultura pura e simplesmente não existiu. E devo dizer que o não cumprimento da lei, como disse há pouco o Sr. Presidente Domingos, com fundamento de falta de pessoal, é uma desculpa, mas é também um sinal e mais um exemplo de serviços mínimos que o Estado Socialista deixou nos últimos anos. Teve uma ministra que eu creio que nem vale a pena referir relativamente àquilo que foi a sua atuação, a falta dela no setor em que tutelava. E por isso queria aqui perguntar muito claramente quais são as soluções que se encontram. Temos um diagnóstico que é crítico, temos um problema que não só do fogo bacteriano, mas como aqui também foi referido relativamente à estenfiliose, também é muito crítico naquilo que é, neste momento, a situação de perda de capacidade produtiva. E a pergunta que vos queria colocar, relativamente não só à questão da investigação, que aqui foi referida, que meios e que podem ainda ser afetos no sentido de melhorar e aprofundar as soluções eventuais para podermos ter a esse nível uma capacidade produtiva não tão afetada pela doença, e relativamente à questão que aqui nos foi também relatada, não só no incumprimento da lei, mas na falta de consequência para, ainda que fosse cumprida, designadamente a questão das multas, que também não são, pelo que nós sabemos, não foram autuadas. O que é que entendem relativamente à importância ou não de haver coercibilidade naquilo que tem a ver a limpeza dos terrenos e no próprio corte dos terrenos? É algo que nós temos que naturalmente avaliar, estudar, não há nenhum. Temos que questionar também a DGAV
e o Governo, mas como é que olham para essa possibilidade que foi aqui apresentada pelos antecessores na audição, de termos aqui um papel maior coercibilidade do Estado com vista a limpar e até aplicar a lei no sentido de cortar os pomares que estão infectados para que não possam, ou para que possam não afetar e infectar aqueles que são os pomares dos produtores que não abandonaram e que querem manter naturalmente esta capacidade produtiva. Uma última questão que há pouco também coloquei: qual é que é a vossa previsão se nada for feito daquilo que é a manutenção da pera rocha? Quantos anos mais conseguimos ter esta fileira em atividade se nada for feito? Ou melhor, se for feito aquilo que não foi feito, ou fazer exatamente igual o que foi feito, isto é, nada, nos últimos anos para dar resposta a este problema que é grave e que afeta o país e, em particular, afeta a nossa região oeste. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício, Senhores e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da FNOP e o Sr. Secretário-Geral. Já quase foi tudo dito, mas deixem-me dar 2 ou 3 apontamentos. Em primeiro lugar, quem sente do Oeste entende perfeitamente o que eu vou dizer. O Oeste tem como um dos seus ex-libris a pera rocha. E a pera rocha conseguida na sua produção com um sentimento e coração dos seus agricultores, mas também do seu suor e da sua persistência para manter. Aliás, eu diria que é isso com que faz a coragem do Sr. Presidente trazer aqui aquelas peras na sua gravata e na sua lapela, que representam exatamente esse sentimento dos oestinos relativamente à pera rocha. E, portanto, quando falamos na pera rocha e aquilo que hoje em dia está a afetar a produção da pera rocha, sentimos que, já tive a oportunidade de dizer há pouco, e é isso uma das questões que coloco, é o que aconteceu nos últimos 7, 8 anos, 9, que já nessa altura ouvi falar sobre o fogo bacteriano e até hoje aquilo que eu percebo é que se agravou. E, portanto, o que é que falhou, ou qual foi a ausência, o que é que podia ter sido feito para nos levar ao ponto em que estamos hoje. Sabendo que a importância que tem para a exportação deste produto, mas também para aquilo que é a capacidade do Oeste de, fora de portas, ter como a representação e forte dos seus produtos a pera rocha. E a última questão que coloco tem a ver com esta preocupação que dizia há pouco, Sr. Presidente, relativamente ao ambiente. E estou mais ligado a essa área, portanto, estou mais à vontade de falar sobre isso, com toda a tranquilidade de que as alterações climáticas estão a causar alguns problemas, naturalmente, às produções, mas também é preciso ter um olhar sobre a importância que tem o ambiente, a preocupação que devemos ter com o ambiente e o equilíbrio com a agricultura. Eu julgo que hoje estamos em condições de dizer que esse equilíbrio vai no bom caminho, conseguimos manter esse equilíbrio, mas também com a noção clara de que sem agricultura nós não comemos. E, portanto, nós queremos viver num mundo melhor em que haja um ambiente que permita essa condição de vida, mas também temos de ter condições de comer. Portanto, há aqui um necessário equilíbrio e que eu julgo que está a acontecer e, portanto, aquilo que termina é dizer que estamos no bom caminho e espero que as coisas melhorem neste que não aconteceu nos últimos, pelo menos, 8 ou 10 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Passo a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Walter Charro. Terá o seu tempo de 6 minutos e darei também um minuto de tolerância, como também dei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar, como é cordial e de boa educação, por cumprimentar o Presidente e Secretário-Geral da Federação Nacional das Organizações de Produtores aqui presente. Isto, fazer 2 audiências com entidades da mesma fileira obriga-nos a repetir algumas coisas e, portanto, começar naturalmente por dar nota da minha condição também de oestino, ao facto de ter nome de um peixe e de ser de uma terra ligada ao mar, que me impede de sentir estas matérias do território. Mas antes de lhe colocar algumas questões, não poderia deixar de dizer, até porque 6 meses depois o PSD continua com uma retórica, enfim, que
já chega, parece-me que é já tempo de começar a governar e a começar a assumir as culpas de tudo, mas não posso deixar de dizer, até porque vou ter uma memória ainda mais antiga, que o importante que nos cabe a nós dizer sobre essa matéria é que depois de tantos erros cometidos por aquele célebre governo do PSD-CDS, de tão má memória para os portugueses, sim, tão má memória para os portugueses, essa acho que é transversal a todos. Senhores deputados, peço que não entrem, se calhar também senhores deputados, peço que não entrem em diálogo, por favor. se calhar também agradeço que não haverá muita gente entrem em do vosso lado diálogo. já o reconheceu. É tão, volto a repetir, tão má memória para os portugueses, foram tantos e tão variados os problemas que esse governo gerou, que era preciso o PS ter tido a oportunidade, é coragem, mas é reconhecimento e orgulho também. O PS ter tido a oportunidade de terminar a legislatura anterior para os poder corrigir a todos. Indo direto ao assunto, Sr. Presidente. Eu vou ter que mandar parar o tempo, por favor. Eu em casa deram muita educação e tenho sempre o Senhores cuidado. deputados, um à parte ao outro. Senhores deputados, peço favor, temos entidades na sala. Um à parte ao outro são admitidos, mas não vamos entrar em diálogo. Por favor, que o senhor deputado tenha a palavra, está bem? Eu agradeço, Sr. deputado Nelson. Os à partes têm o seu lugar, naturalmente. Isso, Sr. deputado. Também os uso no plenário. Sr. Tenho deputado. cuidado de, em comissão, estar recatado. Senhores no deputados, canto vamos dar e condições respeitar aqueles para continuar, está que estão bem? a falar. Muito obrigado. Bem sei que às vezes usar frases bombásticas para o TikTok, que sabemos bem quem é o principal órgão de comunicação social para um determinado partido, não tem TikTok, não. Se calhar tem que aprender convosco, ou não. Senhor Presidente, indo diretamente ao assunto, há algumas questões que lhe queria colocar, não me levará a mal. Peço para parar o tempo, por favor. Senhores deputados, a tarde vai ser longa. Peço que deem condições ao Sr. Deputado, tenha a palavra. Mais uma vez, volto a referir, um à parte ao outro, mas tentem evitar entrar em conversa. Sr. Deputado, também vou-lhe pedir que foque na sua intervenção, também eu para registro com colaborar. bonomia as atuardas que vêm daquele lado e, portanto, há sempre boa disposição. Felizmente, saímos daqui todos Com certeza. com boas relações. Vamos perceber. Há algumas questões que já foram colocadas na audiência anterior, mas naturalmente acho que algumas delas continuam a ser, fazer todo o sentido. Por aquilo que percebi na audiência anterior, uma das, enfim, para confirmar que percebi bem, uma das alternativas em termos de culturas, quando há o arranque, seriam os cereais. Da vossa parte, os vossos sócios apontam a algum tipo de cultura adicional quando são arrancados os pomares. Se do ponto de vista, também coloquei esta questão, do ponto de vista da produção, o fogo bacteriano tem impactos diretos em termos de produtividade e qualidade dos frutos, e se nesse aspecto o fogo bacteriano, em termos daquilo que é o comércio normal, se afeta a exportação de pera rocha ou se cria até obstáculos comerciais aos vossos associados, neste caso aos produtores. Questionar também, do ponto de vista daquilo que é pago ao agricultor, qual o preço médio pago no último ano, e se, naturalmente, acredito que tenha esses dados também nos últimos 3 anos. Perceber, também foi dada a resposta, mas não queria deixar de o questionar novamente, se a água, sendo um fator importante para a agricultura e também para a pera rocha, da parte dos vossos associados, há uma preocupação com a água suficiente, o futuro nesse aspecto é preocupante ou não, se para além dos, enfim, problemas fitossanitários, e estamos a abordar o fogo bacteriano, percebemos que já há mais 2 patologias que preocupam muito, se há outras situações que os produtores e vossos associados vos apontam, e dizer mais 2 ou 3 coisas finais. Desde logo, falou-se um pouco naquilo que é a capacidade de investigação científica do INEAV. Registrei as suas palavras, confesso que tenho que lhe dizer que estive, já o tinha dito anteriormente, estive no INEAV, no Polo de Alcobaça, há muito pouco tempo, no âmbito da Comissão do Poder Local e Coesão Territorial, e numa tarde razoavelmente longa foram-nos apresentados muitos dos trabalhos científicos, em sala e no terreno, que estão a ser produzidos por parte do INEAV. Percebi que há aí uma preocupação
de que haja maior capacidade atribuída ao INEAD. Colocar uma questão também nessa matéria, que é de que se há algum programa de melhoramento da pera rocha baseado nas novas técnicas genómicas, por forma a produzir clones resistentes ou tolerantes ao fogo bacteriano ou até à própria estenfiliose. E uma questão que também foi abordada pelo Sr. Presidente, a questão das alterações climáticas. Sabemos que esse é um peso que cai em muitos setores da nossa vida e, naturalmente, nos setores económicos. Perguntar-lhe se há uma perspectiva da vossa parte de que até que ponto as condições climáticas, como o calor e a umidade, têm contribuído para a proliferação do fogo bacteriano. Acredito que a resposta será sim, mas em que dimensão? E se têm presentes ou, naturalmente, querem perspectivar algum tipo de medidas que possam ser adotadas também para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas na disseminação da doença. E terminar com uma pergunta muito simples: como é que vem o futuro do setor e da fileira da pera rocha? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eliseu Neves, dispõe de 5 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Cumprimentar o Sr. Presidente da FNOP, Domingos Santos, bem como a Sra. Secretária Alexandra Diogo. Bem, Vossas Excelências estão aqui para ouvir falar da pera rocha. Lamento que outros partidos tenham focado as suas intervenções em politiquices. Mas vamos ao que interessa, de facto, que é, sem dúvida, a pera rocha, um símbolo do Oeste. Sendo que Portugal está entre os 5 maiores produtores de pera rocha da Europa, é de reconhecimento de todos que é um fruto de grande importância económica para Portugal. Ela é valorizada tanto nos mercados internos como nos mercados externos, sendo um dos principais produtos agrícolas que exportamos do nosso país. A cadeia de valor da pera rocha abrange várias etapas, desde a produção agrícola até à sua comercialização final, envolvendo diversos atores e processos que valorizam o produto durante o seu percurso. O fogo bacteriano é uma doença bastante contagiosa e de rápida difusão. Na presença de condições climatéricas favoráveis e de variedades muito sensíveis, a doença progride rapidamente, provocando quebra de produção das árvores e, consequentemente, uma diminuição da rentabilidade do pomar. No ano 2022 foi um ano terrível para a grande parte dos agricultores da pera rocha do Oeste, com enormes perdas resultantes de vários fatores climáticos associados à seca e ao calor extremo. A falta de água e, como se isso não chegasse, as doenças da estenfiliose e do fogo bacteriano, um no fruto, outro na planta, que fizeram que vários pomares do distrito de Leiria fossem deixados ao total abandono. De facto, em 2022, a colheita da pera rocha registrada pelos associados à Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha foi de 123.744 toneladas, registrando uma quebra significativa em relação ao ano 2021, em que a produção entre os associados atingiu o valor recorde de 216.390 toneladas. A mesma tendência de diminuição de produção verificou-se em 2023, ano em que foram colhidas cerca de 107.000 toneladas entre os associados, valor que representa uma quebra de 13% relativamente ao ano de 2022. Embora estas perdas entre 2022 e 2023 representem menos de 16.500 toneladas, a situação torna-se indiscutivelmente preocupante quando se compara aos dados de 2021, com uma quebra de produção na ordem dos 51%. Ainda pouco estudado no nosso país, a estenfiliose é uma das principais causas de quebra de produtividade em frutícolas como a pera rocha. Domingos Santos, Presidente da FNOP, em representação da Fruta Oeste, Cooperativa Agrícola de Hortofruticultores do Oeste, revelou publicamente que, apesar do fogo bacteriano ser uma doença mais falada na região, e passo a citar, a estenfiliose, ou a traça do flor de limoeiro, preocupa muito mais porque tem causado muitos prejuízos. Fim de citação. Tudo isto somado aos custos de produção, que cada vez são mais elevados, ao aumento do preço dos combustíveis, à falta de mão de obra, à pouca motivação a nível do preço que os agricultores recebem por cada quilo de pera, entendemos que deve o Ministro da Agricultura e da Alimentação ser alertado para esta situação. Tenhamos consciência que, neste momento, há empresas do setor
a encerrar e outras com perspectivas de encerramento, face às abruptas alterações, especialmente pelas razões referidas, cujas soluções não dependem dos agricultores, mas está na alçada do Governo para resolver. Desta forma, Sr. Presidente, gostaria de colocar algumas questões. Que soluções sanitárias de emergência propõe a FNOP para o controle do fogo bacteriano e da estenfiliose? Concordam que é necessária uma autorização de emergência ao tratamento da doença através da utilização de antibióticos? Não concordam que podemos deixar de usar armas de controle só porque a DGAV não tem meios para fazer o controle e a fiscalização do uso correto das substâncias? Qual é a posição da FNOP sobre a falta de atuação do atual Governo nesta matéria? Que esperam que o atual Governo já tivesse feito, ou que esperavam que o atual Governo já tivesse feito até ao dia de hoje, o que não fez? Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Eliseu Neves. Terminada que foi a ronda por parte dos grupos parlamentares, passamos agora a uma fase de respostas. Dispõe de 10 minutos. Sr. Domingos dos Santos, faz favor. Sra. Deputada, Sr. Presidente da Comissão, isto não é fácil, a quantidade de perguntas, no entanto há muitas que se entroncam dos senhores 4 deputados que fizeram questões. E começando pelo deputado Marco Claudino, em que focou as autorizações especiais do uso de algumas substâncias ativas, que também entronca na questão do Sr. Deputado Eliseu Neves do Chega e também, ao fim e ao cabo, do Sr. Deputado Walter Charro, em relação ao que é o futuro. Claro que sim, claro que nós somos defensores que haja um controle efetivo de autorizações, que haja autorizações especiais e que haja um controle efetivo na aplicação. Porque o que é o risco que nós corremos, e vamos ser muito pragmáticos, é que quando as coisas não são controladas, nós não conseguimos controlar todo o processo produtivo. E é pior não conhecermos as coisas do que fazermos bem. E, portanto, somos claramente defensores que possa haver autorizações especiais a substâncias ativas que estejam identificadas e cientificamente comprovadas que têm efeito no controle destas doenças. Queria, em relação ao Sr. Deputado Eliseu Neves, fazer aqui um pequeno parênteses. Quando me referiu numa entrevista que eu dei relativamente a doenças, o senhor disse da traça da flor do limoeiro. Eu, quando estive a falar na Fruta Oeste, era das pragas que afetavam as diversas culturas que a Fruta Oeste tem, e uma delas é o limoeiro. A traça da flor do limoeiro é uma praga na cultura do limoeiro. Portanto, não está aqui e era para deixar claro esta situação. Em relação... E aqui vou responder também de uma forma abreviada o que é que nós achamos que falhou ou que não falhou ou que deve ser feito. Há uma coisa que eu quero também referir, é que não estamos aqui a fazer política. E não vou dizer que o comunista já devia ter feito ou não devia ter feito, nós estamos aqui, do ponto de vista técnico e económico, a defender uma região e uma fileira. No entanto, há um facto que é indesmentível e eu assumi isso publicamente, em fevereiro de 2023, numa manifestação nas Caldas da Rainha, a pedir a admissão da Sra. Ministra de então do Governo. Porque, de facto, estivemos completamente ao abandono enquanto aquela senhora esteve-nos a governar. E isso eu assumo publicamente o que se passou. Não tem a ver com política, tem a ver com a pessoa em causa. Segundo, em relação ao que é necessário fazer na região, é necessário fazermos exatamente o que já foi falado, ou que já falei, na autorização especial, porque é uma ferramenta que existe na União Europeia, é uma ferramenta que a França é o país que mais autorizações especiais dá aos seus agricultores para resolver os problemas que têm. É preciso fazer cumprir a lei. Não tenho a menor dúvida que, cumprindo a legislação foi negociada entre a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha. Negociada não, foi trabalhada, é mais correto. E com a senhora Diretora-Geral da DGAV, a engenheira Ana Paula, conseguimos ter legislação que, do nosso ponto de vista, é suficiente para resolver o problema. Só é preciso uma coisa, é aplicá-la na prática e ser célere. Não podemos andar com notificações, não podemos andar à espera que as coisas, que se faça uma notificação, que não haja meios para informação, que não se sabe quem é o proprietário. Bom, as bactérias não têm o mesmo calendário que nós. As bactérias, ou as doenças, ou as pragas, têm que se agir na altura, no momento. E cada dia que passa
é mais um problema que se avoluma. Daí eu ter dito na minha anterior intervenção que é fundamental que se faça cumprir a lei, de uma forma rápida e célere. Eu não sei se é de uma forma coerciva, mas há uma coisa que eu não tenho a menor dúvida. Quando se começar a perceber, e quando os pequenos agricultores, e muitos nem são agricultores, que abandonaram os seus pomares, que abandonaram as suas árvores, que não têm a mínima preocupação em limpá-las, no momento em que perceberem em que têm que as limpar, eles vão limpá-las. E não tenho também a menor dúvida que se não houver meios, não há recurso, há muitas desculpas, não há nenhum presidente de Câmara Municipal que não ceda uma máquina, uma retroescavadora, ou seja, uma máquina que for, para abrir um buraco e enterrar essas árvores. Não tenho a menor dúvida que nós, organizações que estamos no terreno, temos a capacidade de ajudar a aplicar a lei. Agora, não somos nós que a podemos fazer aplicar. Daí eu ter dito que é fundamental as autoridades agirem, mas com rapidez. E esse não tem também a menor dúvida, porque está estudado cientificamente, não só em Portugal, mas em todos os países do mundo onde já passou a bactéria, que quanto mais baixarmos o inóculo, mais fácil é de conviver com ela. Portanto, urge sermos rápidos. Em relação também a outras medidas para conseguirmos mitigar isto, claro que é fundamental, e no PEPAC, criarmos uma medida de reposição do potencial produtivo, com valores que sejam interessantes, de forma a que os agricultores não abandonem e, por vezes, possam bascular a sua produção para outras culturas. Reposição do potencial produtivo. Em relação mesmo aos produtores plantarem outras, eu peço desculpa aos senhores deputados, não responder a cada um, porque isto acabam por as vossas perguntas cruzarem-se, mas não tenho também a menor dúvida que no Oeste não eram os cereais que vai resolver o problema económico daquela região. A nossa dimensão da parcela é muito pequena, é muito espartilhada, é difícil a mecanização para os cereais, estamos a falar numa commodity com concorrência a nível internacional muito agressiva e, portanto, nós não iríamos de maneira nenhuma sobreviver a fazer cereais aos preços a que estão a cotação mundial na Bolsa dos cereais. Também em relação, e ao Sr. Deputado Walter Chicharra, em relação ao polo de Alcobaça atual, sem dúvida, o polo de Alcobaça neste momento tem até alguns investigadores, tem piada que tem investigadores que até saíram das organizações de produtores, nomeadamente o engenheiro Miguel Leão. No entanto, estamos a falar de agora, e estas coisas, a investigação, as novas variedades, clones mais resistentes, a aplicação mesmo das novas técnicas genómicas são processos que demoram muitos anos. E mesmo em relação às novas técnicas genómicas, sabemos perfeitamente que foi há relativamente pouco tempo que a União Europeia deu luz verde a podermos começar a trabalhar nestas novas tecnologias. Sem dúvida que é o futuro. Mas a verdade é que a própria União Europeia tem tido umas amarras a quem se quer desenvolver e quem quer evoluir e quem quer criar coisas novas. Mas não é só na agricultura, em toda a sua atividade. Também em relação à água. Claro que a água é um fator determinante hoje, não é para a produção de pera rocha. É determinante para a sobrevivência humana e para produzir alimentos. E enquanto não quisermos encarar a água como um recurso que tem que ser muito bem gerido, mas é um recurso que não pode ser desperdiçado, como infelizmente continuamos a fazer, e basta só estas poucas chuvas que já choveram, mesmo no Oeste, as célebres ribeiras do Oeste já andaram a debitar muita água para o mar e não foram aproveitadas onde nós podíamos ter aproveitado antes. Portanto, nós somos favoráveis, e a FNOP assume isso, é favorável, a que haja mais armazenamento de água e a que haja vias de comunicação de água entre as diversas regiões. E não é retirar a água de umas regiões para as outras. É aproveitar a água que vai para o mar e não fazemos como fazemos ao bacalhau. É meter-me de sal e depois tirá-lo. Portanto, é aproveitá-la enquanto está em terra. E depois, lógico, levá-la às regiões onde tem menos pluviosidade. Até porque somos um país relativamente pequeno e só há ordenamento do território, mas também coesão territorial, quando um bem que é fundamental à nossa sobrevivência estiver disponível para todos. Mas também é preciso, em relação à água, fazer-se grandes investimentos, e foi pena no PRR não ter sido tidos esses investimentos, na poupança de água e muito também no abastecimento urbano. Nós hoje, a agricultura é muitas vezes confrontada que não gere bem a água, quando não é verdade.
a maioria da área, a esmagadora maioria, não é o número de agricultores, é área de irrigação em Portugal por parte da agricultura, são processos muito eficientes, com alta tecnologia. Onde são maiores os desperdícios, são nos regadios públicos e no abastecimento público. Basta nós vermos o relatório da ERSAR, em que as percas no abastecimento urbano rondam os 30%. E, portanto, há muito a fazer nessa área. Também respondendo muito, tenho um minuto, em relação se o fogo bacteriano ou a setenfiliose afeta a qualidade do fruto, o fogo bacteriano não, a setenfiliose sim, no entanto, afeta, por isso não pode ser comercializado. No entanto, nem em termos organoléticos, nem em termos de saúde pública, estamos a falar de bactérias vegetais, estamos a falar de fungos vegetais, não tem a mínima interferência na saúde humana. No entanto, prejudica a comercialização e não tem condições de ser vendida. Agora, do ponto de vista económico, muito mais, e era fundamental que se olhasse a estas centrais fruteiras, que têm feito um trabalho muito importante a nível económico, mas também social na região, até pela empregabilidade, pela sustentabilidade de toda aquela região, pelo apoio que dá aos seus produtores. E volto a referir, se para a produção era fundamental uma medida de reposição do potencial produtivo, também era fundamental que as organizações tivessem um fundo para poder responder às suas exigências e a não ser penalizadas, porque diminui-lhes o seu VPC e começa a ser uma espiral degressiva muito complicada para a sua sustentabilidade. Penso que de uma forma sucinta respondi a todos e disponível para mais alguma dúvida. Sra. Presidente. Muito obrigada, mais uma vez, pelas apresentações e por estas audições que vieram trazer muito esclarecimento. Senhores deputados, daqui a um minuto retomaremos a nossa reunião.